Boa noite, pessoal. Sejam então muito bem-vindos ao nosso segundo encontro da oficina de edição de conteúdo. Vitória, você quer pegar a palavra já? Vamos lá. Eu Lá. disse a Poliana que hoje é bola ao centro e bola ao ataque, né? Então, boa noite a todos e espero que estejam bem. E, enfim, começando aqui essa segunda parte dessa nossa conversa, eu gostaria, como Marlon já tinha anunciado ao final da terça-feira, queria começar dando oportunidade para as pessoas, depois de matutarem, de pensarem um pouco no que conversamos, se gostariam de trazer perguntas, indagações, questionamentos, críticas, enfim, eu queria engatar a conversa de hoje com o que conversamos na terça-feira. Então, eu inicio dando a palavra aí a vocês para levantar algum questionamento, alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram retomar, ou até mesmo porque não ficou claro, alguma questão assim. Então, se quiser levantar a mãozinha e falar, beleza. Se preferirem colocar fazer uso aqui do chat, também é uma possibilidade, embora eu vou fazer o mesmo combinado com a Poli, que tinha feito com o Marlon, que a Poli é quem vai fazer aí essa mediação do chat, para eu ter uma coisa a menos para administrar. Não havendo propriamente perguntas, eu vou fazer uma rápida recapitulação, bem sintética, do que conversamos na terça, e aí, à medida que eu for passando pelos pontos, se alguém quiser levantar a mão para me questionar, fique à vontade, por favor. Então, eu comecei a minha apresentação dizendo uma platitude, né? Falando uma obviedade para quem já é editor de conteúdo, mas ainda assim acho que tem de ser sublinhado. Um editor de conteúdo é um profissional com múltiplas competências. Ele precisa ser uma pessoa multiplataforma, não é? Porque ele necessita reunir, agregar, articular conhecimentos multidisciplinares, né? Então, a formação desse editor de conteúdo é uma formação múltipla, não é? Não há nenhuma possibilidade de se constituir editor sendo especialista só em alguma coisa, né? É preciso ter trânsito em várias áreas. Então, esse é um ponto bastante importante que acho que merece ser sempre contemplado, porque existe uma impressão, muitas vezes, que apenas a sólida formação acadêmica, ou seja, ter cursado uma universidade de renome, conceituada, com uma boa formação de base na sua área de especialização, é suficiente. E vimos na conversa de terça-feira que definitivamente não é isso, e eu vou ter oportunidade de voltar mais detalhadamente a isso logo mais. O segundo ponto, e que decorre dessa concepção, é que ser professor é condição para ser editor de conteúdo, ou pelo menos é desejável que tenha sido professor, para poder trazer esse conhecimento próprio da sala de aula, da vivência do ambiente escolar, mas ter sido professor é conveniente, é necessário, mas não é suficiente, não é? É preciso agregar outros conhecimentos, ainda que esses conhecimentos sejam adquiridos pela prática, né? Já que não há exatamente um curso de formação de editor de conteúdo. Portanto, esse é um segundo ponto que eu gostaria de salientar, e aí, fazendo um pouco uma ponte do que falei na oficina de leitura crítica, para quem participou, uma das maneiras do editor de conteúdo
que não tem muito traquejo naquele segmento escolar com o qual ele está trabalhando, ele pode se amparar nos leitores críticos, não é? Então, eu estou editando uma obra de Fundamental 1, com a qual eu tenho pouca familiaridade. Eu, então, vou me cercar de profissionais desse segmento para buscar apoio, não é? Daí porque esse editor de conteúdo deve dispor aí de um networking, né, de uma pequena rede de colaboradores, de companheiros de trabalho para se assessorar nesse trabalho. O terceiro ponto que falei também na terça-feira é que o editor de conteúdo, quando ele é responsável editorial pelo trabalho, ele necessita articular diversos profissionais, não é? Já que, além dele próprio ter múltiplos conhecimentos, a produção do livro didático exige um conjunto de profissionais, ela é sempre uma obra coletiva e, portanto, ele precisa ter, além do domínio pessoal do trabalho, ele precisa ter competências ou habilidades socioemocionais, né? De condução do trabalho, de conversa, ser razoavelmente resiliente, ser capaz de negociar, enfim, há um conjunto de habilidades aí que um editor precisa desenvolver e que, evidentemente, a experiência, o traquejo com o trabalho vai ajudando, particularmente, eu diria, na mediação, com duas figuras muito importantes e com quem ele tem interlocução direta, né? O autor e o pessoal que trabalha com texto, particularmente o editor de texto com quem ele vai dividir o trabalho no desenvolvimento dessa coleção. Portanto, essas características pessoais são também notáveis, são também requisitos importantes para a condição de editor. E, por fim, um aspecto que não é normalmente abordado, mas eu considero bastante importante, que é entender o objeto livro didático, né? Um artefato cultural muito complexo, tanto na sua produção como no seu uso, lembrando que o livro didático é, inclusive, objeto de estudo da academia, não é? Há, anualmente, algumas dezenas de dissertações e teses que são produzidas analisando materiais didáticos, analisando livros didáticos, quer seja uma coleção, quer seja a concepção sobre um determinado aspecto ou a abordagem de um determinado ponto. Portanto, ele é um campo bastante complexo, porque há camadas e camadas de usuários e de pessoas que se utilizam dele, não é? Então, é importante que um editor tenha essa clareza, não é? De que o trabalho dele tem me escapa uma palavra, mas, enfim, ele é eivado, né? Ele é marcado por interseção e objeto de disputa política, inclusive, não é? De várias dimensões, e isso é bem importante. Então, nesse sentido, entrando já para essa próxima conversa, eu reitero, esses 4 pontos que menciono, há alguma dúvida, há alguma questão que vocês gostariam de me apresentar? Diga lá, Daniel. Eu tenho uma dúvida, eu sou iniciante. Como que fica o editor nessa situação em que o MEC está praticamente fazendo uma reformulação de toda a estrutura do ensino médio, né, com o novo ensino médio? Então, praticamente Sim. muda a estrutura por completo. Sim. Desse ponto de vista, o editor ele tem que seguir o que é encomendado para ele, ou ele que tem que ir atrás e entender a nova
as novas políticas do MEC para tentar, de acordo com o que o conteudista manda, né, o autor manda, ele adequa isso? Daniel, se você pudesse me explicar um pouquinho melhor, eu não compreendi exatamente qual é o ponto que você está me questionando. Certo, vamos lá. O MEC ele reestruturou praticamente todo o ensino médio. Sim, ele rompeu, por exemplo, com a organização clássica das disciplinas autônomas, né? Agora elas estão organizadas por área. Eu deduzo que seja sobre isso que você está me perguntando. Sim, como que fica o papel do editor nesse caso? Porque praticamente ele tinha talvez uma estrutura em mente que vinha já sendo praticada há vários anos e de repente muda Sim, tudo. Ele tem sim. que ele tem que se adequar ao MEC ou ele simplesmente vai seguir o que a empresa que está por trás do material vai indicar para ele? Daniel, na verdade, em tese, a primeira situação, né? Não especificada por parte de quem está contratando que esta obra não deverá ou não precisará respeitar a legislação vigente, aí são outros 500, o editor de conteúdo tem essa obrigação, não é? Como ele produz conteúdo para o sistema educacional brasileiro, a condição primeira é que esse material esteja de acordo com a legislação. E a legislação da BNCC, e aqui é um ponto bem importante, diferentemente dos PCNs, para quem é mais antigo, os PCNs não tinham o caráter obrigatório. A BNCC, ela é prescritiva, ela é obrigatória, ela é mínima. O que está na BNCC é o mínimo. Então, eu posso incluir tantos outros objetivos quanto eu desejar, mas os que estão estabelecidos na BNCC, eles são obrigatórios. Existe alguma possibilidade de a escola fazer alguma acomodação entre um objetivo que está lá no 6º ano e antecipar por 5º, enfim, é passível de se acomodar alguma coisa muito pontual, mas não existe chance de um material que queira estar de acordo com a legislação de não respeitar. Portanto, é pressuposto que o editor de conteúdo domine bastante bem toda a base e de modo a que suas intervenções e, eventualmente, seus questionamentos para o autor tenham essa legislação como referência. Então, o trabalho do editor precisa seguir as prescrições da BNCC. Será que eu consegui responder o que você me perguntou? Não, você conseguiu perfeitamente. É que eu fiz o questionamento no seguinte sentido, né? Como professor, eu trabalho com 3 sistemas de ensino diferentes. E eu percebo que nesse primeiro ano, que muitos deles mudaram, o material que chega para a gente é o material que a palavra que você usou ontem, é um Frankenstein. E para o professor aquilo é o pior dos mundos porque você não consegue seguir, você não vê lógica naquilo. Lógico, E lógico. por isso que eu perguntei que a figura do editor, ele deveria intermediar isso e ele criar uma lógica para facilitar a vida de quem vai utilizar aquilo, mas é algo que eu não percebi ainda. Então, Daniel, mas aí tem uma questão anterior que era exatamente o que eu disse que caberia uma outra formação, um outro momento de discussão, que são as decisões do publisher. Quer dizer, quando a direção editorial determina que nós vamos dizer que a nossa coleção está de acordo com a BNCC, vamos até colocar um selinho na capa, mas nós vamos aproveitar 80% do material que nós já temos e, portanto, vamos seguir conteúdos segmentados por disciplina, vamos colocar 40 testes por capítulo, vamos colocar não sei quantas questões abertas de Enem, ou seja, o publisher está dizendo, o público para o qual eu estou fazendo esse livro vai resistir ao caráter obrigatório da BNCC e, portanto,
essas escolas farão de conta que estão de acordo com a legislação. Então, é uma aposta que a direção, que a empresa está fazendo, e, portanto, aí a história lá do escravo de muitos senhores. Nesse caso, você, como editor, precisa ser devidamente brifado pelo plano da obra para dizer o que vai ser respeitado da legislação e o que continua tudo como sempre foi. É obrigação desse contratante, quando diz que vai ser esse Frankenstein que você está dizendo, que ele diga exatamente a cabeça da onde vem, os braços da onde vem, a perna da onde vem, porque não caberá a você ser o costurador desse Frankenstein, é ele que precisa te dizer como isso vai ser concebido, não é? Então, para para o trabalho de edição de ensino médio nesse momento, a gente tem essa situação bastante complexa, porque existe um complicador ainda mais grave. Lembra-se quando eu disse no começo da conversa de terça-feira que nós temos publishers que, na verdade, nem publishers são apenas investidores, pessoas que não têm contato nenhum com o mundo da educação e que apenas são financiadores do ponto de vista empresarial, e aí eles concebem uma coisa na cabeça deles sem nenhuma relação de fato com o chão da escola, não é? E aí o que acontece? Eles sequer têm ideia de como essas coisas repercutem na hora que você está fazendo a edição, não é? Por exemplo, formulando a parte de atividades. Qual o sentido, por exemplo, de você reproduzir vestibulares dos anos 90 ou do começo dos anos 2000 nos materiais de hoje? Eu diria que a chance de você encontrar nos vestibulares questões apropriadas à BNCC é quase uma agulha no palheiro, não é? E, no entanto, tem gente produzindo isso aí e achando que vai dar certo. Vamos ver. Não, perfeito, obrigado. Bom, então, avançando então aí as questões desse nosso segundo dia. Então, eu quero aprofundar um aspecto que comecei a falar anteriormente, da singularidade do trabalho do editor de conteúdo, né? Então, por quê? Sendo submetido esse objeto do trabalho dele ao escrutínio de tantos olhares, de tantas avaliações, porque o trabalho que ele faz é avaliado pelos seus superiores, não é? Internos, editoriais. Esse material é avaliado pelo professor, é avaliado pelo usuário, eventualmente pela família do usuário, eventualmente ainda por um estudo acadêmico, eventualmente por especialistas do MEC que estão avaliando materiais didáticos para comprá-los. Então, há camadas e camadas de avaliação, de análise desse trabalho do editor. Não bastando isso, há ainda a condição do livro didático com essa questão que o Daniel acabou de levantar, de ser um mediador no trabalho de sala de aula, tá certo? Mediador mais ou menos importantes. Sabemos que há professores, e particularmente isso foi muito comum no ensino médio, até recentemente. Eu não sei como isso vai acontecer daqui para frente com a implementação da BNCC, mas nós sabemos que era comum, não no caso de sistemas de ensino, mas escolas que adotavam livros didáticos, de o professor, no primeiro dia da aula, listar 2 ou 3 manuais, dizendo, olha, vocês precisam providenciar, ou eu recomendo que vocês providenciem um desses 3 livros aqui. Eu não vou utilizar nenhum na minha sala de aula, as minhas aulas serão por meio de slides que eu vou disponibilizar e, eventualmente, algum texto de apoio que eu vou colocar lá na plataforma para vocês. Mas eu não vou utilizar nenhum livro didático.
não é? E, portanto, ele dava a aula conforme o seu programa, não é? Conforme a sua proposta. E isso significava, portanto, que o material de apoio era uma referência para o aluno, uma referência para a família, no sentido do que estava sendo trabalhado, no caso do aluno ausentar-se por alguns dias, por algumas circunstâncias. Então, o uso do livro varia enormemente, não é? A tendência, eu diria, é que na educação infantil e no Fundamental 1, os professores usam, de fato, o livro didático como uma grande âncora. Boa parcela dos professores de fundamental, dos anos finais do fundamental, utilizam o material como uma boa referência, mas, exceto em escolas que são muito rigorosas nessa questão de aplicar todas as páginas, obrigar o professor a fazer uso de todas as páginas, de todas as atividades, ele vai selecionando aquilo que ele considera mais relevante, levando em conta o tempo de aula, né? A carga horária que ele dispõe. E no ensino médio, a tendência é de ter apenas como material de referência. O professor tende a ser mais autônomo nessa condução. Portanto, o editor precisa levar em consideração isso, sobretudo quando ele faz as mediações nas OMs, não é? Nas indicações que também variam dependendo da coleção e dependendo do segmento, de quão prescritivas são, não é? No sentido de apenas sugerir e recomendar, ou dizer, professor, faça assim, comece assim, siga assim. Portanto, são orientações importantes que o editor de conteúdo precisa ter. Segundo ponto, que também torna a edição de um material didático muito própria, né? Distinta da edição de outros tipos de publicações. A necessidade dele conciliar 4 instâncias que a palavra é petulante, ela é pernóstica, mas infelizmente ela precisa ser dita, né? São os 4 níveis epistêmicos que estão embutidos num livro didático. Primeiro é o conceitual. Então, se eu sou um editor de física, eu preciso dominar todos os conceitos próprios da área da física. Né? Então, lá da mecânica, da ótica, de eletricidade, enfim. Há um repertório conceitual que esse editor precisa conhecer ou buscar referências, quando não os tem, nas obras de referência devidas. Evidente que é bastante difícil você fazer a edição de um conteúdo que não tenha nada que você não domine com total propriedade, né? É natural que isso aconteça. Então, sobretudo no ensino médio, em que esses conteúdos são extremamente abrangentes e, eventualmente, o autor faz uso de autores ou de abordagens mais novas. Um exemplo clássico, por exemplo, é a abordagem de pré-história, por exemplo, em que há variação significativa, às vezes no intervalo de 2, 3 anos, há descobertas arqueológicas, há novos estudos e que podem promover aí uma necessidade de uma revisão substancial daquilo que a gente conhece, né? Então, primeiro nível digamos, conceitual e de informação. O segundo plano tem a ver com a teoria do conhecimento que sustenta esse conhecimento conceitual, não é? Que todo o estudante de bacharel conhece lá, né? Então, teoria da história, teoria geográfica, teoria, enfim, os fundamentos da matemática, enfim, há um campo próprio que é a interface entre a ciência de referência e, normalmente, os campos da filosofia, em que a gente tem um repertório de
abordagens teóricas que dizem física é, história é, geografia é. E por que a gente precisa saber isso? Porque a primeira pergunta que eu preciso responder depois de fazer a leitura da primeira leitura do original é: este autor está afiliado a tal corrente historiográfica ou a tal concepção de geografia. Então, eu preciso minimamente conhecer as grandes correntes teóricas do campo do qual eu sou especialista. Isso é um pedaço dos conhecimentos que a gente precisa ter. O segundo tem a ver com a questão do ensino. Então, eu preciso dominar as diversas correntes a respeito do ensino de física, do ensino de matemática, do ensino de língua portuguesa, do ensino de história, seja lá a disciplina, a área com a qual eu estou trabalhando. Então, eu preciso entender, voltando para a minha seara. Então, se eu tenho um autor aqui de Curitiba, a chance dele ter estudado na Federal, ter sido aluno da professora Dolinha é enorme. E, consequentemente, é muito provável que ele esteja filiado a uma concepção de ensino de história vinculada a uma corrente chamada pensamento histórico. Razão histórica, não é? Então, é uma perspectiva de ensino de história com fundamentação teórica bastante definida. Ou eu posso ter uma outra abordagem mais voltada, por exemplo, para a perspectiva da história do cotidiano e das mentalidades, por exemplo. Um outro viés, uma outra perspectiva. Então, eu preciso conhecer essas diferentes abordagens teóricas e como isso se converte no ensino para eu fazer as intervenções de acordo com esses referenciais, tá certo? Portanto, quando eu faço uma intervenção num parágrafo, eu não faço simplesmente porque eu acho que deve ser assim, é porque eu preciso manter uma certa coerência, eu preciso manter uma coesão nessas abordagens todas a respeito desses campos. E, por fim, além dessa questão do ensino dessa ciência de referência, eu preciso ter também fundamentação a respeito de como se concebe a construção do conhecimento nos diferentes campos. Então, eu preciso ter minimamente referência. Qual a distinção entre uma concepção piagetiana e uma concepção vigotskiana, né, do socio-interacionismo? Isso tem implicações no material didático enormes, não é? Porque é a maneira como eu entendo que se dá a construção do conhecimento por parte do aluno. Então, eu entendo que é essencialmente um processo individual que depende do desenvolvimento para haver a aprendizagem, que é basicamente a concepção piagetiana, e eu estou, evidentemente, reduzindo e simplificando uma coisa que é muito mais complexa, ou eu entendo que é por meio da aprendizagem que... Desculpa, eu inverti. Não é? Então, numa concepção... numa certa concepção, o desenvolvimento precede a aprendizagem, ou seja, enquanto não houver
que é essencialmente a perspectiva piagetiana, né? O desenvolvimento precede a aprendizagem. E você tem outros que vão dizer, não, é na interação, é nas situações de aprendizagem que essa criança, esse indivíduo vai construindo o seu conhecimento, não é? Portanto, essa maneira de entender isso tem implicações na hora em que eu estou desenvolvendo o material, particularmente no material de educação infantil, de anos iniciais e, em boa medida, também do ensino fundamental, não é? Em que a maneira como eu introduzo um capítulo, a maneira como eu construo a sequência de atividades que deve levar lá aos objetivos propostos vai variar. Portanto, retomando o que eu tinha dito na conversa de terça-feira a respeito dos procedimentos, não é? Então, por que eu preciso fazer a leitura integral dos originais? Ou por que é recomendável fazer essa leitura inicial do original? Exatamente para eu poder responder a essas 4 questões, não é? Quais são os conteúdos que serão trabalhados? Que concepção orienta a construção desses conteúdos? Qual é a perspectiva do ensino desses conteúdos? E quais são as concepções de aprendizagem que estão sustentando essa coleção? Se isso não estiver suficientemente claro para mim, eu preciso levantar a mão para alguém, ou do grupo interno, no caso aí da IEA, ou para a supervisão, para o meu coordenador, enfim, eu preciso procurar apoio em alguém para dizer, para mim não está claro qual é a orientação, ou se isso não está claro porque é uma fragilidade dos originais, eu preciso recorrer a quem me chamou, a quem me contratou, dizendo, está claro que essa coleção tem essa e essa fragilidade? Diante dessas fragilidades, qual o que se espera da minha intervenção? Não é? Portanto, nesse intervalo aí, desse momento do início do trabalho, que a gente se preserva um pouco de dores de cabeça futura, não é? Porque se eu saio fazendo todas as alterações que eu entendo necessárias, mas eu não tenho, digamos, um acordo que isso era para ser feito, qual é o estupim ali na frente? Eventualmente, no momento em que a gente envia isso para o autor quase tem um colapso, não é? E eu imagino que muitos já devem ter vivido situações desse tipo, não é? Porque ele passa a não se reconhecer naquilo que ele escreveu. Reitero, isso está claro, eu não quero ser insistente, mas, ao mesmo tempo, eu considero que esse é o ponto nevrálgico dessa oficina que a gente está desenvolvendo. Na minha avaliação, esse é o ponto que precisa estar bastante... não sei se esclarecido, porque ele é bastante complexo e num curto espaço de tempo não dá para se desdobrar. Mas a natureza do problema que eu estou levantando está claro para todo mundo? Gostariam de me trazer algum questionamento? Oi, Vitória, o Marlon por aqui. Opa, bem-vindo. A Poliana fez a abertura do nosso encontro de hoje e agora eu estou aqui com vocês e estou acompanhando o chat aqui. Se alguém tem alguma consideração ou quer pedir a palavra, levante a mãozinha ou coloque em suas considerações no chat que eu encaminho aqui para a Vitória. Por enquanto não temos nenhuma consideração, Vitória. Estamos com 30 participantes, até aqui sem nenhuma pergunta. E deixa eu ver, o Daniel César levantou a mãozinha. Daniel, você pode habilitar teu microfone, se quiser habilitar a sua câmera também, fique à vontade, pode falar. Certo, vamos lá. Eu percebo que, pelo menos da edição do material que eu fiz, e eu tenho só um referencial, que são 3 autores,
que eles não Daniel, têm domínio. Daniel, só Oi? uma questão. Conta para mim, de que área você é? Eu sou formado em física. Sim. Eu percebo o seguinte, a maioria dos autores, pelo menos que eu trabalhei, eles fazem, na produção do material, do original, é meio que um copia e cola de outros materiais. Então você não vê essa estrutura que você colocou, que o editor deve buscar no corpo, não existe. E aí fica um negócio estranho, porque você fala, mas a sequência não tem lógica, ele tirou de algum lugar e você reconhece que isso não é algo produzido originalmente, mas é uma sequência que ele só alterou ali para não ficar caracterizado copia e cola. Nessa circunstância, qual deve ser o papel do editor? No mínimo, avisar a quem te pediu o trabalho de que existe esse problema, né? Então, você precisa denunciar a identificação do problema e perguntar o que você deve fazer diante dele. A minha recomendação é sempre reportar-se a quem está acima antes de sair fazendo, exatamente para evitar os conflitos que isso daí decorre, né? Então, porque muitas vezes, Daniel, o que acontece? Como são linhas de produção em que dispara-se encomenda de muitos originais, de muitas disciplinas, tudo ao mesmo tempo, quem está contratando o serviço contratou na confiança que o autor é experiente ou é um professor com reconhecida formação, e aí entrega para Deus, tá certo? Imaginando que isso é um original de verdade. Então, quando você puxa a cordinha e denuncia, fala, olha, esse original tem esse problema, e aí alguns cuidados formais. Preferencialmente, faça isso registrando por escrito, né? Então, encaminha um e-mail dizendo, olha, acabo de fazer a leitura, a primeira leitura dos originais, e identifico este problema, esse problema, esse problema. Não precisa ser uma novela, não é? Se for o caso, depois você vai ter de fazer os seus arrazoados. Mas a primeiríssima providência é denunciar a existência do problema a quem te pediu o trabalho. Perfeito, obrigado. Marlon, você quer dar algum pitaco a respeito disso? Porque eu imagino que isso seja a vida de vocês, né? E um processo que a gente está tentando implementar em alguns projetos é a nossa coordenação editorial ou o nosso editor responsável fazer uma validação desse original, identificando os principais problemas e direcionando para o editor como resolvê-los. Então, isso às vezes é algo que a gente consegue fazer. Em muitos casos, a gente precisa consultar o cliente, entender, fazer um trânsito um pouco maior dessa informação, mas essa recomendação que você passou, ela é extremamente válida. Levantar a mão e identificar o problema, dizendo para a gente ou para o contratante dessa edição, pedindo alguma orientação de como proceder. Normalmente, nós encontramos uma solução. É o que eu sempre digo, às vezes é mais fácil a gente encontrar uma solução que se resolva no próprio processo de edição do que retornar ao autor, porque se ele já cometeu já trouxe esses problemas, muito provavelmente ele não vai conseguir solucionar tudo. Então, às vezes, eu entendo que uma boa solução é essa conversa para encontrar uma solução por ali. Temos mais umas mãozinhas levantadas. Você quer fazer alguma consideração, Não, Vitória? Só reforçar que essa identificação precisa ser a mais objetiva possível, né, Marlon? Porque uma coisa Perfeito. que não ajuda quando você está no papel de supervisão é dizer, esse original tem muito problema. Cara, esse original tem muito problema, não resolve a minha vida. Eu preciso saber qual é o problema, qual é a natureza efetiva desse problema. O texto é mal escrito, mas conceitualmente ele é consistente? Ou não, até
que a escrita é legalzinha, sim, tem fluidez, mas o cara, para cada 3 conceitos, ele fala bobagem. Então, eu preciso saber rigorosamente a natureza do problema. Perfeito. Assim como, às vezes, não adianta dizer assim, as questões são muito mal elaboradas, mas isso pode significar muita coisa, né? Então, né? assim, quanto mais objetivo a gente for, mais fácil a gente pensa junto numa intervenção. Inclusive definindo se é de fato uma coisa que dá para ser resolvida nesse âmbito interno ou é tão mais sério do que foi o escopo do trabalho que a gente tem que dizer não. Isso. Não dá para ser Volta pro só autor. aqui conosco. Exato. Perfeito, perfeito. E em muitos casos isso acontece. Eu vou passar a palavra aqui para a Alessandra, e daí eu vou na ordem de quem levantou a mão. Pode falar, Alessandra. Oi, boa noite. Eu sou a Alessandra, deixa eu abrir a câmera aqui um pouquinho. Eu sou professora há muitos anos de matemática, tá? Sou doutora em matemática e estou abraçando essa área de editorial, né? E assim, uma das coisas que eu me questiono muito é até que ponto eu sou editora e até que ponto eu vou ser professora, porque não dá para a gente conseguir separar essas duas coisas, né? A gente acaba colocando a experiência da gente. Então, nessas questões que a gente estava discutindo, pegar o material, quando tem problema, o que a gente acaba, né? Eu acabo fazendo, já é uma natureza minha, eu já acabo arrumando o problema, né? Porque esse trâmite de mandar para o autor olhar, aí volta para mim, aí eu aprovo. E a gente tem uma coisa chamada prazo, que está sempre, né, estourado o prazo. Então, assim, entre eu optar por mandar para o autor e deixar o autor pensar no problema e me dar a solução, e que geralmente não vem a solução que eu acredito que deva ser, né? Porque já que ele já fez o problema, ele dificilmente vai enxergar o outro caminho, né? Então, o que acaba fazendo? Eu acabo reescrevendo, eu acabo escrevendo, e nisso eu caio num outro conflito, prazo, né? Porque a gente tem prazo. Uma coisa é você editar um texto que olhar, ver concordância, acrescentar, melhorar, enriquecer, é uma coisa, né? Outra coisa é você escrever o texto. Então, eu sou nova no campo editorial, né? Mas eu já me defrontei com duas situações totalmente opostas. Um autor que faltava um pouco de base conceitual, então eu tinha que escrever, e assim, mandar para o autor e voltar não adiantava nada para mim, porque o problema voltava da mesma forma. E outro autor que escreve tudo redondinho, tudo bonitinho, então você consegue editar, né? Mas a minha questão é, até que ponto realmente a gente faz esse trabalho? Porque a gente tem o trabalho de assumir a função do autor, né? Mas se você não fizer isso, o teu trabalho na edição não sai. Por outro lado, você tem um prazo que você às vezes acaba postergando esse prazo por conta das demandas que você tem de escrita. Então, assim, é certo mesmo a gente fazer esse trabalho, escrever e às vezes pecar um pouco no prazo? Qual que é o melhor papel do editor? Alessandra, esse é o drama de 10 em cada 10 editores, né? A gente vive exatamente esse drama entre a cruz e a caldeirinha, porque a gente tem uma coisa chamada qualidade e do outro lado a espadinha na nossa cabeça do prazo. Por isso é que eu digo que essas coisas precisam ser pactuadas. Não dá, ainda que essa sua iniciativa de sair arrumando seja muito legal, e eu particularmente acho que a gente tem que ser proativo mesmo, né? Quer dizer, se você encontra um original com tantas fragilidades, parece pouco provável que você mandando, autor, este parágrafo está incoerente com o capítulo X. Ele provavelmente não vai resolver. No entanto, você está executando o papel de editor. É essa a sua função no enorme fluxo de trabalho. E o tempo que lhe foi concedido é o tempo de edição. Então, eu acho que, sair resolvendo me parece a alternativa mais apropriada.
do que ficar o que eu brinco da Iena Hardy, para quem é da velha guarda e lembra do desenho animado do céus, vida, por que eu fui ser editor, né? Então, não vai resolver. Acho que a questão é de realmente ter uma atitude para a resolução. No entanto, é preciso estar pactuado que, ao você ocupar esta função para além do campo estrito da edição, é preciso haver uma margem de negociação com o fluxo do trabalho, para que o tempo que você disponha para fazer isso seja compatível com, de verdade, o cronograma que você tem. Não sendo possível esse ajuste, porque muitas vezes os deadlines estão postos, a responsabilidade, não sendo você o editor responsável pela obra, não compete a você como editor de conteúdo, né? O pedaço do latifúndio do editor de conteúdo é um pedaço cercado, delimitado. Quando contingências obriga que ele, além do latifúndio dele, tenha que cuidar de outras coisas, é preciso que isso seja negociado por várias instâncias, porque há uma questão de tempo, de escopo de trabalho e de remuneração. Tanto no seu caso, pelo tempo que você vai ter, como no caso da empresa, que está sendo remunerada para fazer um trabalho X, mas está entregando X mais Y mais Z. E esse contratante precisa ter consciência disso, porque senão, o que acontece? Aquilo que eu comecei lá falando, a gente não se profissionaliza, entendeu, Alessandra? E para você que está chegando agora, acho que esse é um ponto que a gente precisa demarcar. É fácil? Nem um pouco. Mas eu imagino que é só a água mole na pedra dura que vai fazer com que essa pedra vá ficando mais polida. E, portanto, quem está contratando o trabalho seja mais cuidadoso, tanto na hora de contratar esse autor, para não comprar gato por lebre, tampouco se dá uma de esperto de dizer que está contratando edição pelo preço de autoria. São coisas muito diferentes no mercado, não é? Então, eu penso que, resumindo isso, eu penso que você precisa buscar na supervisão, no seu coordenador, alguém para você dizer, olha, esse é meu diagnóstico, eu já estou fazendo isso, mas gostaria de deixar sinalizado de que eu estou fazendo além da edição de conteúdo. Né? Meu trabalho de intervenção está sendo além daquilo que me foi solicitado. Fazendo um complemento antes de seguir com a fala da Thaís e depois da Drija, essa é uma das questões mais sensíveis no nosso dia a dia aqui, porque acontece bastante. Então, complementando isso, Alessandra, eu diria assim, e até para todos que estão aqui, a gente está trabalhando muito sobre o papel do editor, mas uma coisa que o editor não é um mero validador da obra, né? Então, a gente não pode esperar uma obra perfeita a tal ponto que o editor fala, não, está muito legal, e devolva sem intervenções. Portanto, reforço que esse protagonismo de mexer, de arrumar, ele é necessário, ele é importante. E aí a importância da leitura prévia, que a Vitória tanto falou, porque a leitura prévia ela é diagnóstica. Eu vou ver se falta um exercício, se uma ou outra sessão está meio ruinzinha, eu já vou ter um diagnóstico de quanto eu vou ter que escrever. E eu, como editor, penso que redigir um exercício, ajustar uma sessão, tudo bem, eu faço e vou mexendo e conserto. Isso está no escopo da edição. Exato, isso perfeito. Está no escopo. Acho que esse é o ponto. Esse tipo de intervenção está no escopo. Isso não precisa nem avisar a coordenação, nada. Evidente. Eu vou resolver. Agora, se eu vejo que o autor não fez nenhuma das sessões obrigatórias, são 20 exercícios que não foram atendidos, sei lá, eu estou imaginando uma situação muito extrema,
eu preciso levantar a mão e avisar o contratante para fazer esses ajustes. O que o editor não pode fazer, e muitas vezes é o que acontece, é o editor prezar pela qualidade a qualquer preço. Isso significa que ele começa a escrever, começa a arrumar, e ele ignora o prazo, porque ele diz assim, eu vou entregar isso com uma qualidade muito boa. E isso é péssimo para o processo, porque a gente tem sempre um prazo de gráfica no final que é implacável. Então, qual é a minha recomendação dentro disso? É essa avaliação inicial e esse contato com o coordenador editorial dizendo, olha, até a data X que foi me concedida, consigo resolver isso, acredito que isso eu resolvo, porém, vai ficar ainda em aberto A, B, C, D. Tudo bem para vocês? E aí a coordenação vai dizer, não, espera que eu vou te dar mais prazo. Ou, não, tudo bem, porque não temos o que fazer, é isso mesmo. Então, a nossa qualidade ela é sempre refém do prazo. Ao invés de qualidade a qualquer preço, devemos sempre pensar em o que é possível fazer até a data que foi concedida. E esse alinhamento, essa comunicação constante para a gente ir vendo se consegue mais prazo ou se é esse nível de qualidade está ok para esse material, né? E, enfim. E estabelecer, voltando também a uma coisa que eu disse, quais são as ordens de prioridade de intervenção. Então, se meu tempo de edição é limitado, porque esse cronograma está dado, então, o que eu preciso assegurar? Aquela espinha central. Então, o corpo central do capítulo, eu preciso garantir. Agora, o box, a seção complementar, o saiba mais, se está estrupiado, vai continuar estrupiado, porque o tempo que me foi dado é esse. Não permite, porque, né? Exato, porque são essas ordens de combinados, tá certo? A analogia é mais ou menos o seguinte, se eu entro num restaurante de bandejão, em que eu tenho lá a bandeja com as áreas já delimitadas de onde vai o arroz, onde vai o feijão e tal, eu já sei qual vai ser o menu que vai me ser servido ali naquele bandejão. Agora, eu não posso imaginar que eu vou ter um menu de 5 pratos de um restaurante francês entregando um bandejão. Né? Quer dizer, é essa medida que a gente precisa. Se o sujeito quer, de fato, oferecer para o público dele foie gras, beleza, mas foie gras tem preço, não é? Ninguém entra eu não sei como vocês chamam aqui na Federal, o bandejão, mas... O RU. No RU. Então, ninguém entra no RU achando que vai comer foie gras. Não acha, não vai ter chance de comer isso. Então, a gente precisa ter essas medidas, porque senão, de novo, a gente começa a resolver o problema dos outros, mas os outros não pensam quais são os nossos problemas, né? A gente precisa ter essa medida. Perfeito. Thaís. Obrigada. Nada. Thaís, pode falar. Boa noite a todos, boa noite, Vitória. Boa noite. Para quem não me conhece e está aí assistindo, eu sou professora de matemática, sou da área de matemática, né? Eu faço trabalhos de edição e eu faço trabalhos de autoria. Eu vou inverter aqui e vou primeiro colocar a minha pergunta, porque quero colocar algumas razões para ela, mas se eu deixar para falar a pergunta no fim, eu não vou lembrar qual é a pergunta. E a pergunta seria o seguinte, o quanto que está conectada a formação do editor com a formação do autor? Eu queria saber o que a Vitória pensa sobre isso, porque ela colocou claramente todos os conhecimentos que o editor tem que ter, e muitas vezes a gente pega autores que não têm nenhum desses conhecimentos, que não sabem nem que aquilo que eles estão fazendo é plágio. Já peguei situações de autores de escreverem o material praticamente 90% de cópia,
e não admitirem que aquilo era plágio, porque eles nem sabiam que existia uma coisa chamada plágio, tá? E por que eu tenho essa dúvida? A minha formação, ela não é do material impresso, a minha formação como editora e como autora é do digital. E o digital tem uma característica que você não é autor de coisas grandes, você é autor de pequenas coisas. Então, é ótimo, porque quando você faz alguma coisa e aquela coisa é ruim, é muito fácil, primeiro, apagar e excluir na mesma hora, tá? Mas tem uma deficiência que não é comum no digital ter editor. Você pense em você como autor num blog. Você vai lá, você escreve, você pode mandar para uma revisão ortográfica, mas a pessoa não vai fazer uma edição se o que você está falando faz sentido, se você está escrevendo muita besteira, se isso não está relacionado, por exemplo, na área de matemática, se os teus conceitos estão errados, não tem ninguém dizendo isso. E foi aí que eu percebi a importância, sem eu saber, da pessoa do editor. O que eu fazia? Eu entregava para um colega e dizia, eu vou publicar isso aqui, dá uma olhada para mim, vê se eu falei alguma besteira. Às vezes nem era alguém da minha área, era alguém para ler e dizer, olha, ó, Thaís, aqui, veja, essa tua frase está incompleta. Então, foi assim que eu fui aprendendo. E foi assim que, aos poucos, em vez de apenas fazer autoria de alguma coisa, um pequeno texto, uma questão, eu comecei a receber a incumbência de ler de outras pessoas. Então, me tornei uma editora por acaso. E a Thaís autora se desenvolveu junto com a Thaís editora. Por isso que eu faço essa pergunta. Será que não é importante isso? Aonde que nós vamos procurar novos autores? Ah, aquele cara lá é um professor muito bom, vamos pedir para ele escrever um material? Gente, isso aí... É esse o ponto, Thaís. É esse o ponto. De novo, volto lá para o começo da minha conversa. Lá na origem das editoras de didáticos, você tinha um corpo de diretores editoriais que conheciam a complexidade da produção e sabiam que precisavam constituir uma equipe robusta de profissionais experientes e profissionais potencialmente bons, mas que não eram formados, e os aprendizes. Então, era uma linha de produção. Você contratava um assistente para trabalhar junto com o editor sênior, e esse assistente aprendia observando o sênior trabalhando. Não é? Então, o que aconteceu? Com essa mudança de mercado que nós temos, você tem um monte de editora que só vê o lado do negócio, do dinheiro que esse mercado movimenta e fala, eu quero participar disso, eu quero fazer parte disso, eu quero entrar nisso, mas quer o bônus, mas não entende que isso tem um ônus, que você precisa de profissionais sêniors ensinando os que vêm depois de você, tá certo? E essa figura desapareceu. Não existe mais editora que contrate assistente para fazer coisa alguma. Você contrata um professor que nunca escreveu nada para ser um aprendiz de autor e, eventualmente, cola um editor experiente para consertar, porque você sabe que vai vir uma bucha. Então, de novo, Thaís, é um processo de reprofissionalização que nós precisamos reinstituir. Porque, ao mesmo tempo em que você está contando tudo isso, nós precisamos lembrar que também quem está saindo da universidade hoje é muito diferente dos profissionais que saíram quando você se formou, e eu acho que sou bem mais velha do que você, portanto, uma coisa é a geração que se formou nas 2 últimas décadas do século XX, em que já vinham processos de fragilidade, mas a gente estudava
no original Piaget, a gente estudava no original Vygotsky, a gente sabia quem era Perrenu, quem era Pozzo, quem era César Coll, do original. Hoje, você tem um bando de gente que, se você fala César Coll, vai falar quem? Não é? Quer dizer, são defasagens de formação de décadas que vai esculhambando esse mercado que a gente está atuando. E é por isso essa mixórdia que muitas vezes a gente vê, em que você tem um original que não é um original, um autor que não é autor e um editor que não é editor. Caramba! Como é que a gente vai dizer que o resultado final é um livro didático? Não é uma mixórdia também, só que vendido a preço de livro didático, né? Então, eu acho que você está coberta de razão quando traz essa questão, mas no meu entendimento, a questão básica é o processo de formação desses profissionais. Nós só vamos aprender a ser editores trabalhando com editores sêniores que possam nos dar essa bagagem. Não foi à toa que o Marlon veio me pedir para trabalhar com vocês. É isso que eu ia falar, Vitória. E isso é parte da consultoria que a Vitória está fazendo com a gente, da parceria que nós temos com a Fundamento, que é a consultoria da professora Vitória, e com a IEA, porque a gente está tentando, na nossa estrutura organizacional, resgatar um pouco dessa função, tanto que nós implementamos a função do editor assistente e a gente está, de alguma forma, tentando trazer os jovens que estão se formando agora para entrar nesse processo, para achar um caminho para entrar e desenvolver uma trajetória profissional, né? Estão aqui com a gente hoje o Luan Pereto e o João Garret, que são jovens aí entrando no mercado editorial, que a gente espera que a gente consiga dar esse caminho e resgatar e criar essa profissionalização, né? Mas, claro, com os editores que nós temos também é essa ideia, né? Da gente ir trazendo essa formação continuada e essa visão. Eu vou passar a palavra agora para... Respondi, Thaís. Obrigada. Respondi ao que você esperava? Sim. Respondeu, muito obrigada. Por nada. Eu vou passar a palavra para a Drija. Não sei se falei certo o seu nome, Drija, mas se você quiser, pode falar. Deixa eu habilitar minha câmera aqui. Não sei se habilitou minha câmera, acho que não, mas tudo bem. Não tem problema também. Meu nome é Adriana, na verdade. Drija é meu apelido porque meu nome é Adriana Junqueira Arantes. E aí virou Drija. Tá ok. Mas eu sou da área de letras, eu sou da área de literatura e língua espanhola. Eu já trabalho há muito tempo, trabalho em sala de aula com formação de professores, trabalho como editora e autora já há muito tempo, há uns 10 anos, mais ou menos. Já trabalhei com vocês, trabalhei com a Duda como editora de conteúdo no projeto da IEA, dos itinerários formativos. Mas eu resolvi levantar a mão, porque eu vi o pessoal falando, são editores que são mais jovens de mercado editorial do que eu, né? E só um pouco para contar uma história que eu acho que é interessante, que eu vivi há uns anos atrás, com uma editora grande, e que são coisas que fazem parte mesmo do nosso dia a dia, né? Eu fui contratada como editora de conteúdo, e o rapaz, que era um editor assistente muito jovem, quando ele me chamou, ele falou assim, olha, você precisa ver de ponta a ponta esse material, porque está uma porcaria. Eu falei, gente do céu, né? Um material, era acho que 8º ano, 9º ano, não lembro. É uma porcaria, tá bom, deixa eu ver o que é a porcaria, o que é, né? E quando eu fui ver o material não era uma porcaria, mas a editora é uma editora de perfil mais tradicional, que atende escolas de perfil mais tradicional, e aquele material era completamente piagetiano. Ele era um bom material, mas ele era um material piagetiano, ele não era um material tradicional. E na visão daquele rapaz, que era ainda um editor muito jovem, estava uma porcaria.
E o que aconteceu é um pouco aquilo que você estava falando com a Alessandra, Vitória, é que eu, ao constatar aquilo, eu falei, bom, o material não é ruim, mas precisa ser completamente adequado para uma outra perspectiva. Eu tenho tempo para isso? Não tenho? Daí eu fui entrar em contato com a editora e falar, olha, o que acontece é isso, isso e isso, e se for mudar o material, tem que mudar quase que tudo. Mudar não o conteúdo, porque o conteúdo tudo certo, é a perspectiva, né? O modo de abordagem que precisava ser modificado. E aí, eu acho que, assim, até um pouco dialogando com a Alessandra, eu acho que, assim, a tragédia, o calvário da vida do editor é o prazo, sempre, né? Mas, se você estabelece diálogo com a editora, é fácil de fazer a coisa funcionar. Você pergunta, olha, eu vou ter que mudar tudo, não vai dar tempo. Dá? Não dá? Tem prazo? Não tem prazo? Porque se você conversa direito, as coisas funcionam, né? O que eu vi nesse caso e acho que acontece em muitas ocasiões, é exatamente isso que a Vitória estava falando, que é um problema na autoria. Na contratação de autores, sem ter uma dimensão de que autor é aquele. Às vezes, como foi o caso disso daí, não era um autor ruim, apenas ele era um autor de uma outra linha pedagógica, né? Então, ele talvez não devesse ter sido contratado para aquele projeto. Perfeito. E aí eu acho que entra, talvez, essa dificuldade de lidar com as editoras hoje, sobretudo com as grandes, em função dessa escolha de autores inadequada, e que daí depois o editor de conteúdo tem que ficar correndo atrás desse prejuízo, e é um desespero, porque o prazo pega a gente pelo pescoço, né? Não tem o que fazer. Exato. Mas é isso, eu queria só fazer esse comentário rápido. Assim. Muito pertinente. Muito interessante esse seu comentário, Drija, porque me dá a chance de falar de duas coisas. Eventualmente, essa criatura que escreveu já foi a salvação da pátria da editora, porque ela contratou um autor tradicional, por algum motivo, o sujeito não entregou o que era, e aí ela lançou mão do círculo de autores conhecidos, pegou o telefone e disse, cara, preciso tanto que você me socorra, minha coleção está muito atrasada, eu preciso que você me produza um material. E o sujeito, na melhor das boas intenções, para manter a amizade, escreveu lá esse material que depois foi dito que não era bom. Né? Então, repare a cadeia de desencontros e de mal-entendidos que vão se somando, né? Porque você já está com o prazo muito apertado, porque o primeiro prazo de autoria foi para o espaço, porque o sujeito não entregou. Aí precisou chamar o segundo, que não era exatamente filiado a essas concepções aderentes à proposta da coleção. Então, na verdade, uma sucessão de erros, né? Quase uma comédia de erros, se a gente fosse ver do ponto de vista de uma narrativa, porque são percalços em cima de percalços, e volto a dizer, muitas vezes, percalços que ficam apenas sob conhecimento do chão da fábrica, entendeu? Isso não é alçada às instâncias mais importantes da editora que vai publicar essa obra. Então, concordo plenamente que o caminho é sempre o da conversa, de chamar a atenção, mas fazer com que essa informação não fique apenas nesse nível dos mortais, digamos assim, não é? Que isso, de alguma maneira, seja levada para as outras instâncias, ainda que não por você, pessoalmente, editor de conteúdo, mas é preciso para que, de fato, a gente não vire o salvador, eterno salvador da pátria, porque nem sempre é possível. É a mesma história de prazo. Então, quando começou a fazer o projeto,
sabia que o prazo era quase impossível, mas por conta do empenho e a dedicação, as pessoas vão lá, quase morre e entrega com 10 dias de atraso, mas entrega. No ano seguinte, qual é a próxima jogada? Fala, não, os caras fizeram em 90 dias. Eles atrasaram um pouquinho, mas eles entregaram em 90. Por que eles não podem fazer em 80? Percebe? E vai assim, e é por isso que a gente entrou nesse looping louco de projetos editoriais que, como eu disse, já tiveram 3, 4 anos de desenvolvimento e hoje é preciso tirar uma coleção de cabo a rabo em 18 meses. Isso é uma maluquice, uma maluquice. O trabalho intelectual não se dá dessa maneira. Então, acho que é muito interessante esse exemplo, porque mostra essa cadeia de problemas que nós temos no nosso meio e que nós precisamos interferir profissionalizando. Eu reitero, é com essa postura profissional que você chamou, porque você podia perfeitamente dizer, bom, o cara nem entendeu exatamente qual é o original que ele tem, saía arrumando qualquer coisa e entregava lá e eventualmente ia ser publicado do mesmo jeito. Acho que essa rigidez, né, do nosso trabalho que precisa ser recuperada. E esse alinhamento é importante, né, Vitória? Porque muitas vezes a gente contrata um editor que vai fazer um trabalho de edição em vários volumes desse material durante um tempo longo. Então, existe uma curva de aprendizagem na relação editor, contratante e autor. Sim. Então, assim, se o editor só sai resolvendo, ele vai carregar esse peso nas costas até o fim do processo. Mas se ele levanta a mão, vai fazendo esses alinhamentos de prazo, de até que nível de qualidade podemos chegar, isso, o processo ele evolui, né? Sim, o trabalho evolui ao longo do processo. Sim. No mínimo, para essa editora, quando tiver de contratar um autor, cogitar ou não a recontratação dessa criatura, né? Porque se ela não sabe desses problemas todos, simplesmente acha o cara foi bacana, entregou no prazo, enfim, e contrata de novo para fazer tudo de novo. Eu tenho uma questão aqui no chat, Vitória. O Hugo comenta o seguinte: boa noite, mais questões interessantes discutidas hoje. Gostaria de ouvi-la um pouco mais a respeito de algumas questões. Por exemplo, na área de geografia, a BNCC não é vinculada apenas a uma corrente geográfica. Isso implica em muitos livros abarcarem também mais de uma corrente. Imagino que essa seja a realidade de outras áreas também. Essas são questões bastante sérias de inconsistências da BNCC. Essa é só uma, né? Eu sou uma franca defensora da BNCC. Eu defendo a necessidade de um documento de abrangência nacional, acho que nosso país precisava disso, mas é preciso reconhecer que esse documento tem várias fragilidades, uma delas é esse patchwork teórico, não é, de várias correntes. De verdade, isso tem repercussão. Uma delas é simplesmente reproduzir essas ambiguidades na produção do material e ter uma coleção cujos pés estão em duas canoas, né? E faz de conta que está tudo bem. Outra coisa preservada as características gerais da BNCC, do ponto de vista das suas preocupações, dos objetivos de aprendizagem, fazer alguma acomodação para que o material fique menos incongruente desse ponto de vista. Mas eu entendo que isso, Hugo, precisa ser definido no momento em que se desenha o projeto da coleção, não é? Então, é ali que precisa ficar estabelecido como vão ser acomodadas essas questões e os ajustes que precisarão ser feitos, não é? Quando isso precisa ser resolvido na edição, tudo torna-se bastante mais complicado, não é?
porque isso muito provavelmente requererá reescrita de pedaços, alteração de propósitos de sessão, enfim, tem algumas coisas que ficará mais difícil de resolver na etapa de edição. Se isso só emergir na área, quando chega a etapa de edição de conteúdo, de novo, levanta a mão e pergunta: vocês têm consciência de que existe essa incongruência? Isso ficou acordado que a coleção terá essas inconsistências e eu, então, faço de conta que isso está bem e toco para frente? Ou isso deve ser objeto de algum equacionamento? De novo, o editor, antes de sair fazendo, precisa consultar quem contratou o trabalho, porque, eventualmente, nem ele próprio está sabendo desses problemas. E complemento com, assim, uma leitura da realidade editorial que a gente vive. Como a Vitória falou no primeiro encontro, esses grandes grupos de investidores que entram no mercado da educação e que estão por trás das grandes editoras, trazem também uma certa profissionalização de gestão, de um lado, mas se perdeu muito o cuidado educacional e de processo editorial. Então, nós vemos muito no mercado obras nascendo com planos de obra que não são bem planos de obra, portanto, esse autor ele não recebe um documento com boas orientações e, pasmem, muitas vezes nem o cliente, nem essa grande editora sabe exatamente o que está concebendo. Então, isso, mais do que deixar isso só num tom de reclamação e de constatação do mercado, o que nós, como editores, podemos fazer diante disso. É puxar a cordinha e construir, entender assim, que a editora não sabe o que ela quer, isso é um fato que eu preciso aceitar e eu preciso construir isso junto. Porque senão o meu trabalho de edição não vai acontecer. Então eu preciso, nos primeiros materiais que eu vou editar, construir alinhamento. Porque não é o ideal, mas infelizmente é essa a realidade que nos é posta. Nós temos que pensar sempre em complexidade, imprevisibilidade e mudança. Entender que é a gente que vai ter que ser protagonista para construir o entendimento do material muitas vezes, porque se a gente só ficar ali esperando, uma semana vem uma orientação, na outra vem uma contrária a essa, na outra vem outra, e a gente fica ali indo e voltando com ajustes de conteúdo. Então, se eu posso dar uma sugestão para todos, sejam protagonistas da construção do material, levantando, puxando a cordinha, falando com a contratante, alinhando expectativa, dizendo o que dá para fazer, o que não dá, né? E como a gente tem para trazer menos angústia para o nosso dia a dia de trabalho, né? Sim. E, no limite, redimensionar o papel da IEA e do time de colaboradores da IEA, né? Então, tudo isso que eu estou chamando a atenção é no sentido de nos qualificarmos e termos, de fato, as atribuições para as quais nós temos competência para assumir, não é? Se as editoras têm essas fragilidades, que elas reconheçam essa expertise, esse conhecimento, essa experiência que temos, então nos contrate, nos delegue essa responsabilidade também, não é? Então, isso, deixa que a gente consegue fazer um pouquinho melhor do que desse jeito, né? Exato. Então, já que ela está terceirizando a parte operacional da coisa, que ela terceirize também a parte de concepção, de fundamentação, enfim, que ela reconheça a sua incapacidade de também dar conta disso, não é? Porque na cabeça das editoras, o problema é só relação, número de funcionários, número de páginas que precisam ser produzidas. Como não dá para fazer interna, terceiriza. Você ganha o prazo porque, por definição, terceirizado trabalha de sábado e domingo, né? Essa é a concepção, e eu digo isso porque já estive do outro lado do balcão, né? Então, a concepção é terceiriza porque a gente ganha em prazo. Ora, essa é uma visão muito perversa desse trabalho, não é? Então, se o problema é horas de trabalho,
dentro de um prazo, reconheça que também tem horas de trabalho de concepção, de fundamentação, que precisam ser atribuídas aos profissionais competentes para isso. Muito bom, Vitória. Por aqui no chat acabaram as perguntas, a gente já passou por todas, e as mãozinhas levantadas também. Tá. Então eu vou finalmente abrir aqui os meus slides, que faz tempo que eu estou para fazer isso. Então, fazendo uma síntese bem rapidinho. Então, nosso trabalho é muito singular, né? A edição da obra didática é um trabalho muito particular pela complexidade, por tudo que está envolvido. Portanto, por quê? Porque envolve fundamentos epistêmicos e conceituais da área em que a gente atua, nós precisamos conhecer quais são os fundamentos da construção do conhecimento e a fundamentação pedagógica que vai alicerçar toda essa arquitetura editorial. Portanto, reitero mais uma vez, nós reunimos muitas competências, conhecimentos muito, muito complexos que precisam ser valorizados, né? Que não é do dia para a noite que a gente aprende isso. Segundo, né, a complexidade desse nosso trabalho, né, está no fato de que... quando a edição... desculpa, achei que era a volta do slide. Então, voltando a coisas que nós já trabalhamos. Então, quando a edição implica em coautoria? Quando as etapas anteriores não foram bem equacionadas. Então, o plano editorial foi mal concebido, o plano da obra foi mal desenvolvido, o briefing da obra não foi devidamente detalhado, a bomba explode na fase de edição. E aí, o que a Alessandra estava chamando a atenção, a própria Drija estava levantando, dessa confusão entre qual é o papel da edição e o papel da autoria. Sendo que em sistema de ensino isso tem, às vezes, um caráter um pouco mais complicado, por conta, muitas vezes, de uma inadequação ou da não informação para esse autor de tudo que ele precisava ter observado. No caso o segundo ponto que eu queria chamar a atenção, e que aqui acho que já também foi mencionado, é o fato de quando eu faço esse diagnóstico, e acho que a Adri já trouxe essa situação bem interessante, de dizer, olha, o fato de ser uma obra de perfil tradicional e não ser essa a minha concepção como professora, não impede de eu fazer esse trabalho editorial, desde que, naturalmente, eu conheça quais são as características de uma obra tradicional, qual é o encaminhamento, como é que isso... Porque também numa obra tradicional existe coerência interna, existe uma metodologia, tá certo? Diferente de uma mixórdia, né? Obra tradicional não quer dizer uma obra ruim, é apenas um jeito de conceber o ensino que pode ser diferente daquele que eu tenho, mas ela tem consistência, ela tem lógica, ela tem estrutura, ela tem organização. Então, mesmo eu não pactuando com essa concepção de ensino, eu posso ser perfeitamente editora de uma obra tradicional. Não é tão fácil ser adepto de uma concepção tradicional para tentar editar uma obra numa perspectiva mais interacionista, enfim, com uma proposta metodológica mais aberta, né? Por quê? Porque não é trivial você ter professores que partilham dessa concepção, que preferem o tradicional. Eu, particularmente, não conheço ninguém, mas, enfim,
O que eu quero dizer é o fato de eu não adotar essa obra, quando ela é publicada, eu não ter a menor chance de adotar essa obra e vir a usá-la como professor, não me impede de ser editor dela, não é? Por quê? Porque são duas entidades diferentes, e eu acho que isso eu já deixei bastante sublinhado, não é? O editor é quem vai dar a público uma obra que foi concebida e desenvolvida por outro. Eu só sou o veículo facilitador que viabilizará essa publicação. Então, não existe nenhum problema em editar uma obra com a qual eu não compartilho do ponto de vista das minhas concepções como professora. Mas isso não quer dizer que eu possa deixar essa obra ter todo tipo de problema, erro conceitual, erro de encaminhamento, porque aí é outra história. E aí a gente chega a esse terceiro ponto, que é a questão dos dilemas éticos que nós, editores, sempre enfrentamos, não é? Então, eu posso editar uma obra com a qual eu não compartilho das mesmas concepções, mas o limite da minha intercessão, da minha contribuição, é quando esse livro, depois de ter passado por mim, continua tendo erro conceitual, erros de informação, preconceitos, e uma concepção, não é? De menosprezo da capacidade da aprendizagem desse estudante. Não é? Então, preservado esses aspectos, não é? Então, eu sei que essa obra tem uma série de encaminhamentos com os quais eu não concordo. Eu penso, acho que o exemplo mais clássico que a gente poderia dar é: eu posso ser editora da próxima edição do Caminho Suave? No limite, sim. Não é? Se eu entendo qual é a estrutura, qual é a lógica dessa concepção de alfabetização, eu posso. Agora, se no limite essa obra me implicará ser conivente com erro conceitual, com preconceito, com menosprezo da criança, aí eu entendo que é o limite de dizer: infelizmente, esse trabalho eu não posso assumir. Né? Então, de novo, porque eu entendo que isso também é mais uma estaca de contenção aí na preservação do caráter profissional, né? Da nossa ética profissional nesse trabalho. Então, para fechar, como a gente está vendo, o trabalho de edição é um conjunto de fios desencapados, não é? Portanto, altas possibilidades de choques, né? de transtornos, de problemas. O que a gente precisa ter claro? Uma coisa que eu vou entrar mais detalhadamente na próxima conversa. Ter claro qual é a fronteira entre edição de conteúdo e autoria e, particularmente, edição de conteúdo e edição de texto. Aqui a gente também tem um conjunto bastante complexo de questões e que na quarta-feira que vem a gente vai poder mergulhar. Segundo aspecto que me parece também bastante conflituoso, bastante complexo. O escopo da edição de conteúdo nas duas etapas subsequentes de edição de texto e na edição de texto e na fase de revisão.
aqui a gente também precisa ter clareza de qual é o nível de intervenção que me é facultado quando eu estou fazendo a edição de conteúdo e quando eu estou revendo edição de texto e a fase de revisão. Esses 2 pontos também me parecem muito importantes da gente ter clareza de que edição é um momento distinto do momento da revisão. Acho que vocês já tiveram oportunidade aí de participar de das reuniões que foram lideradas aí pelo Jefferson e pela Shirley, não é? Em que essa distinção dessas etapas é uma coisa muito, muito, muito relevante para a gente ter um trabalho bem desenvolvido. E o terceiro ponto, e esse eu já vou mencionar e já vou desenvolver, que é a questão da quem valida a qualidade do trabalho realizado nos modelos de terceirização. E aqui uma área às vezes cinzenta, às vezes conflituosa, às vezes pouco clara, no sentido de os próprios participantes não terem muita clareza disso, não é? Então, o que eu queria chamar a atenção no trabalho editorial, quando o editor de conteúdo faz parte de uma equipe da própria editora, existem esses mecanismos institucionais e hierárquicos, não é? Então, via de regra, o editor de conteúdo faz parte de um colegiado, de um grupo, de uma determinada área, em que há alguma liderança, ou um coordenador, um supervisor, um editor sênior, enfim, existe uma figura que, de uma certa forma, vai fazendo a verificação, a validação desse trabalho, e numa linha de transmissão isso vai sendo informado às outras instâncias, não é? Então, um gerente editorial, diretor editorial, enfim, há toda uma cadeia de transmissão em que vai se reconhecendo o mérito do profissional desse trabalho e atribuindo a ele novas funções e novas responsabilidades. No trabalho terceirizado, nem sempre existe essa possibilidade de uma realização ou melhor, a existência de uma pessoa que possa reconhecer o que era o original recebido e o que é o original que eu estou entregando, né? Então, no caso da IEA, eu entendo que essa reorganização que foi promovida e de que eu ajudei a conceber e a realizar, com a atribuição de uma supervisão, é exatamente para a gente criar institucionalmente uma figura de referência que tanto ajude na hora da passagem do trabalho dos originais, dando algumas diretrizes, como, na hora que recebe, ter também a oportunidade de reconhecer os méritos, os esforços, enfim, o empenho do trabalho realizado. Porque quando isso é apenas um fluxo digital de arquivos que se disponibiliza dentro de uma plataforma e isso circula aí pelos diferentes agentes, muitas vezes a gente deixa de reconhecer e de validar esse trabalho, esse empenho, esse reconhecimento. Então, a existência de instâncias de validação e que possam dar feedback ao trabalho realizado é uma maneira importante de primeiro, valorizar o trabalho realizado e, quando ele ainda apresenta algum problema ou precisa de algum tipo de aperfeiçoamento ou de alguma tecnicidade que não foi observada, que tenha alguém
que ajude essa pessoa a aperfeiçoar seu trabalho, a melhorar e, portanto, realizá-lo ainda melhor na próxima etapa. Então, essa questão da validação da qualidade do trabalho é uma coisa muito, muito importante e que é preciso haver, né? Quer dizer, não adianta apenas as cobranças que são inevitáveis, não é? Do prazo, enfim, de realizar todos os procedimentos administrativos que são feitos, enfim, há uma lista enorme de checklists que precisam ser feitos. Mas acho que também é importante que exista aí essas instâncias. E, havendo esse tipo de procedimento, que exista muita transparência e muita abertura de ambos os lados para que eventuais críticas e observações não sejam tomadas como fruto de pinimbas pessoais, não é? Não, que isso seja visto sempre como uma tentativa de melhorar o trabalho, como uma contribuição de alguém mais experiente, enfim, e do outro lado, que essa pessoa também possa se reportar a esse seu supervisor, esse seu coordenador, fornecendo feedback, dizendo, olha, você agindo assim me ajuda, mas quando você faz esse tipo de crítica, faz esse tipo de observação, eu fico mais desorientado do que propriamente recolocado, né? Isso não me ajuda. Então, acho que essa relação entre os participantes de um grupo de trabalho, de uma equipe, é preciso ser muito transparente e ser uma relação de confiança, não é? De que há uma genuína intenção de trocas de experiências e de crescimento mútuo, não é? Enfim, acho que esse é um processo importante e que também a gente vai agregando aí essas experiências e esses conhecimentos, não é? De como construir relações de trabalho maduras e sustentáveis, não é? Por hoje, Marlon, estourando aí em 10 minutos o nosso tempo, era a pauta que eu tinha reservado para esse segundo encontro. Ótimo, Vitória. Você gostaria de deixar um spoiler para o nosso último encontro? Então, o spoiler eu acabo de anunciar, né? Essa questão do papel entre editor de conteúdo e editor de texto, até o tamanho do latifúndio de cada um, né? E aí eu gostaria que vocês já pensassem um pouco nessa questão, se isso está claro, ou às vezes fica claro, às vezes não, dependendo do projeto, enfim, que a gente pensasse e trouxesse algumas ideias para a gente começar a conversa de quarta-feira nisso, e o eterno drama de editor de conteúdo fazendo revisão, né? Que eu aí tenho posições muito, muito contundentes e muitas vezes já fui sacrificada pelos meus liderados, os editores de conteúdo, quando eu muitas vezes intercedia no sentido de conter a mão de editor na fase de revisão, né? Acho que é um assunto bem polêmico para a nossa conversa da semana que vem. Ótimo. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Agradeço imensamente a Vitória por essa oficina até aqui. O pessoal está te elogiando muito aqui no chat. E nos vemos no último encontro na semana que vem. Até lá a todos, vejo vocês no futuro. Obrigada, até um bom feriado para vocês e peço desculpas aí pelos minutos excedidos. Espero que na próxima eu cumpra o horário. A gente falou bastante também, Vitória, hoje. Uma ótima noite para vocês. Tchau, gente.